Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui a Beth, que ela é assessora pedagógica da rede e tem mais de 20 anos de experiência na educação. Tudo bom, Beth? Tudo bem, boa tarde, Thiago. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao Colégio Anglo, pela confiança no meu trabalho, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa minha trajetória. Perfeito. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, muito se diz que os jovens de hoje estão mudando, os jovens Uhum. de hoje mudaram. Eu queria saber uma coisa de ti, na tua opinião, os jovens mudaram ou foram os pais que mudaram? Eu acredito que tem um pouquinho de cada coisa, né? Eu, como mãe, tenho algumas coisas que eu passei, como filha, e que eu quero fazer diferente na educação dos meus filhos, né? A gente sempre corre o risco de errar em algumas coisas, né? Então tem alguns pais que querem privar os filhos de algumas coisas que para eles não foi tão fácil. E os jovens também estão mudando, porque a tecnologia traz isso, né? Traz esse imediatismo, traz isso tudo rápido, né? Traz também um glamour excessivo, e aí eles estão sujeitos às comparações, então acho que é um pouquinho de cada coisa. É uma junção das duas coisas, né? Tu acredita que existe hoje um excesso de proteção que está impedindo os jovens a aprender a lidar com a frustração? Existe. Os jovens hoje, eles não sabem lidar com nenhum tipo de coisa que vai contra o que eles querem, né? Então a gente vê muitas vezes que eles não conseguem lidar, não conseguem conviver mais em sociedade de uma forma saudável que faça eles avançarem, né? É como você disse, é uma super proteção que não deixa eles ter esse convívio social e aprender com esse convívio social, né? A super proteção dos pais, qualquer situação que tem, o aluno acaba sendo impedido de resolver os seus próprios conflitos. E esse, daí não se frustra. Tanto já sabe, tem meu pai que vai vir aqui resolver, então tá tudo certo. E isso acaba que eles não conseguem resolver pequenas situações. E isso deixa eles, na verdade, não é que eles não sabem lidar com a frustração. Eles ficam tão frustrados que eles se isolam. E essa sociabilidade entre os jovens fica mais difícil de acontecer por conta disso, né? Porque eles não conseguem resolver coisas, não conseguem quando eu estava em sala de aula, às vezes eles não conseguiam nem chegar num colega para fazer amizade, ou quando tinha uma situação difícil, eles já se excluíam, não conseguiam nem pedir ajuda, porque vou chegar em casa, vou contar para os meus pais, eles vão vir aqui resolver por mim. Então, acaba enrijecendo, né, as crianças, elas não conseguem mais ter esse convívio social saudável, né? Eu acredito que causa também uma quebra na curva de aprendizado, uma vez que se aprende muito com os erros, com a Exatamente. frustração. Vamos pegar um exemplo clássico dos colégios, por exemplo, as brincadeiras, que hoje em dia tudo é visto de uma forma extremista como bullying. Uhum. Mas na nossa época que nós estudávamos, sempre teve as brincadeiras e tu tinha meio que lidar primeiro em Isso. receber essas brincadeiras, lidar com como tu vai reagir a essas brincadeiras. Sempre que teve muita gente que sempre falava assim, não, tu não mostra a frustração, que daí eles vão Que brincar eles. mais ainda contigo. Isso, E exatamente. o que eu vejo hoje em dia é que os jovens não estão perdendo esse aprendizado, estão Uhum. perdendo essa capacidade de ter esse manejo, Tá. essa flexibilidade para conseguir lidar com todas essas coisas e aprender e evoluir em cima disso. E o que que acontece? Uma vez que os pais interferem em tudo, eles se tornam totalmente dependentes dos pais Uhum. intervirem numa situação dessas. No colégio, ok, mas como é que isso vai funcionar quando for numa vida adulta? É exatamente isso, né? Eles se encontram em situações que eles acabam se isolando, e é por isso que a gente vê tantas crianças que não conseguem socializar por conta de não lidar com essas situações. Então, a gente está sempre trabalhando constantemente com eles o socializar, a dificuldade deles. E aí, tudo vem, né? A superproteção dos pais, as redes sociais, né? O excesso de tela. E aí, o que me preocupa muito, né? Dentro da escola, mas também com os meus filhos, eu como mãe, é essa parte social. Exatamente isso que você falou, de não saber lidar com as situações que causam frustração, que causam desconforto. Então, aquilo, em vez dele lidar com aquilo, eles estão se isolando, né? Eles estão ficando, não conseguem mais viver em sociedade, acabam ficando mais isolados, né? E não conseguem lidar com as situações do dia a dia.
Eu acredito que tudo isso são defesas que nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo para conseguir lidar na sociedade, porque eu acredito que hoje os pais superprotetores, eles protegem tanto os filhos que eles tiram todas as camadas de proteção que os filhos deveriam criar na escola. Então, quando eles vão para um ambiente hostil, no mercado de trabalho, num primeiro emprego, eles vão tomar um baque muito maior do que o que nós tomamos. E já é um baque que tu toma. Porque uma vez que tu sai de casa, eu tenho um exemplo clássico que eu às vezes reclamava da comida da minha mãe. Sim. Até eu ter o meu primeiro emprego, que eu ganhava muito pouco e eu era obrigado pela distância a comer num local lá. E eu comia uma comida horrível. E daí eu falava pra mãe assim, mãe, tu me desculpa, mãe, de todas as vezes que eu reclamei da tua comida, porque a comida é maravilhosa. Claro, eu dei um exemplo aqui de comida, mas assim, o chefe não vai pegar leve contigo, ele vai falar grosso, ele vai fazer coisas assim. E daí, como é que esse jovem vai lidar? Ele vai chorar, ele vai dizer que não vai mais trabalhar, ele vai chamar o pai dele? Como que ele vai lidar com essas situações? E a gente já vê isso acontecendo, né? Na escola, quando acontece, vou falar da escola, que é onde eu estou mais na linha de frente, assim, que eu convivo mais com os jovens, com as crianças até. Às vezes tira uma nota baixa, aí já fica chateado, aí já não dá a chance dele tentar de novo, né? Aí o pai, em vez de falar, não, acontece, agora vamos estudar, vamos tentar de novo, aí vai lá questionar o professor, vai lá questionar o sistema da escola. Então, tem que ter todo esse cuidado também de fazer a criança, olha, tá tudo bem, vamos agora descobrir onde é que tá a sua dificuldade, vamos trabalhar nessa dificuldade, vamos tentar de novo, né? Então, nós, como escola, estamos trazendo essa autoconfiança de novo, porque é isso que está se perdendo com a superproteção, a autoconfiança. Eu posso, eu errei, mas eu vou tentar de novo e eu vou conseguir. Então, acredito que é isso que tá acontecendo com os jovens. A gente vê no mercado de trabalho também, né? Os jovens hoje eles estão mudando muito de emprego por conta da frustração. Entra no emprego, acontece uma situação adversa, ele já desiste. Eu não vou tentar crescer dentro daquela empresa, né? Eu não vou tentar crescer na minha profissão. Isso aqui não deu certo porque eu me frustrei, porque eu fui cobrado, e aí acaba desistindo e não consegue avançar. Porque esse é o sintoma que está surgindo, né? Sim, são movimentos que nós vemos muito nos jovens hoje. Por exemplo, na nossa época, chegava assim, vamos fazer determinada atividade que a gente nunca fez. Vamos pegar uma atividade física. Vamos fazer determinado movimento. Aí a gente não conseguia. O que a gente fazia? A gente ficava indignado e tentava. Ia para casa, continuava tentando, no outro dia tentava de novo até conseguir. Nossa, eu consegui. Hoje em dia o jovem chega assim, não consigo, não gostei dessa brincadeira, não quero saber disso. Bem assim, desiste, né? Exato. Não quer tentar de novo. Quando eu fui entrar na faculdade, por exemplo, meus pais não tinham condições. E aí, como é que eu ia fazer? Eu tinha um sonho de ter uma formação. E aí, eu fui atrás, eu fui tentar bolsa de estudo, eu entrei por um programa do governo, né? Que eu morava em São Paulo, eu entrei por um programa do governo. Mas essa vitória, essa alegria que a gente tinha quando conseguia alguma coisa pelo nosso esforço, eles não estão tendo. Então, isso está desmotivando os jovens. Eu vejo muitos jovens desmotivados, porque está se frustrando, não consegue lidar com a frustração, tem sempre alguém que vai vir resolver por ele e ele não consegue avançar, né? Não consegue tentar de novo, não tem autoconfiança e acaba desistindo e acaba ficando frustrado. Aí vem o emocional, né, que a gente vê tantos jovens com problemas emocionais porque não consegue lidar com os próprios sentimentos. Pegando um pouquinho essa linha dos jovens, da confiança deles e do aprendizado que eu citei anteriormente, nós vemos que muitas vezes os pais acabam não permitindo que os seus filhos cresçam e aprendam à medida que eles assumem algo que deveria ser da curva de aprendizado do filho. Como assim? Não, filho, tu não faz isso daí porque tu não vai conseguir. Tu não faz isso daí porque tu vai te machucar. Tu não faz isso daí porque tu não consegue. Daí fica naquela, tu não consegue, tu vai te machucar. Deixa que eu faço pra ti. Eu sei fazer melhor. E nós vemos hoje os jovens cada vez menos preparados. Então, por exemplo, um jovem hoje de 19 anos... talvez ele tenha equivalência do que era na nossa época, o de 12. A responsabilidade que tu assumia com uma idade mais jovem, dentro de casa, fora de casa. Por exemplo, eu com 12 anos, eu cuidava de todas as tarefas domésticas de casa, do pátio. Nós morávamos num bairro, eu ia até o centro para pagar as contas. Meu pai me explicava ali, isso aqui, tira o extrato ali, faz assim. Tinha uma série de responsabilidades e sempre foi feito um preparo para que eu assumisse aquela
aquelas tarefas e para que eu soubesse lidar com isso. Hoje em dia nós vemos muitos jovens que às vezes têm 17, 18 anos e os pais intervêm em tudo e ele se Exatamente. torna muito incapaz e isso é prejudicial para a vida dele, né? E assim, ó, até falando um pouquinho do sistema da escola, né, do ângulo, a gente resgata isso com as crianças, porque a gente tem percebido isso mesmo, eles não têm autonomia para fazer as coisas, né? São tão dependentes dos pais e os pais estão super protegendo tanto os filhos que não dá essa independência, não mostra do que eles são capazes. Então, ali como a gente trabalha ali com os hábitos, os 7 hábitos com as crianças na escola, então, aos pouquinhos, a gente vai resgatando isso com eles. Então, ali todos têm papéis de liderança. Olha, você é importante aqui. Você faz parte do processo da sala de aula, da aprendizagem, da dinâmica da sala, da rotina. Então, ali todos eles são capazes de alguma coisa. Então, sempre vai ter aquele que vai ajudar o coleguinha, o que é melhor, vai ajudar aquele coleguinha talvez que está com dificuldade, ele é o líder da atividade, então ele vai lá ajudar aquele coleguinha. Até os menorzinhos, agora ele é o líder da água, ele pode ir lá encher a garrafinha para o colega. Então, a gente vai dando pequenas tarefas e a gente vai resgatando isso nas crianças, que é o que a gente vê que está se perdendo, né? E quando a gente vai conversar com o pai, até quando eu vou apresentar a escola, eu dou exemplo dos meus filhos, né? Eu falo para os pais sempre, falo, em casa eu vejo a diferença porque eles aprendem na escola que eles podem contribuir e em casa eles também são mais proativos, então eles já até se oferecem, eu vou fazer o almoço, eles dizem, mãe, deixa que eu arrumo a mesa, deixa que eu te ajudo com essa tarefa. Então a gente resgatando isso, a gente também vê o resultado em casa e é isso que a gente tenta mostrar para os pais, eles são capazes, é só você desafiar mais o seu filho, que ele é capaz de qualquer coisa, né? Então, a gente começa a estimular isso na escola e as famílias depois vêm trazer pra gente, olha, ele tá me ajudando mais, ele tá mais proativo, ele tá se sentindo mais seguro, ele tá se sentindo mais capaz. E é isso que a gente tem que, né, até para todos os pais, vamos resgatar isso, dar pequenas tarefas, dar pequenas responsabilidades para eles, né, que eles são capazes. Até porque isso traz um senso de recompensa muito Sim. grande no jovem, à medida que ele consegue vencer um desafio e ver que, nossa, eu sou capaz de fazer isso. Ele se sente muito mais encorajado e se torna uma pessoa muito mais segura em todas as suas Exatamente. decisões. Um outro problema muito grave que nós enfrentamos hoje em dia pelo mercado de trabalho, por tudo, por toda a modernidade, por tudo que tem acontecido, são pais ausentes. Na tua opinião, tu acredita que os pais ausentes, eles tentam recompensar os seus filhos, sendo permissivos com tudo por causa da sua ausência? Isso com certeza. E a gente percebe também uma criança que tem a família mais presente e que acompanha mais a criança, ela se desenvolve também melhor. E a gente sempre percebe que aquela criança, às vezes, que tem mais dificuldade, né? Em todos os âmbitos, tanto cognitivo de aprendizagem, como social, a gente vê que que essa ausência é substituída por alguma outra coisa, mas que ao mesmo tempo torna aquela criança muito insegura. Então a gente já percebe, então essa criança não tem ali a família tão presente, tão junto com ela, do que uma criança que tem. Até no desenvolvimento da criança a gente percebe. E aí é uma criança que está sempre precisando de recompensa. Não só na recompensa material, que muitas vezes os pais fazem, mas dessa recompensa de estar sempre validando aquela criança, vamos dizer assim, né? Sempre validando, sempre elogiando, sempre para que ela se sinta bem. Então, isso também é preocupante, né? Porque essa ausência substituída por outra coisa acaba criando essa validação na criança. E a gente vê que depois, lá, teve um período que eu trabalhei com os adolescentes, em que ele se sentiu assim com aquele vazio, né? Tá faltando alguma coisa. Porque sempre era preenchido com alguma coisa material, mas falta a presença. E aí, muitas vezes, até as meninas, quando vinham conversar comigo, elas falavam, vai, Beth, é tão bom conversar com você, porque eu me sinto ouvida, né? Muitas vezes só quer sentar ali com o pai e se sentir ouvida e eles não têm esse tempo. E aí eles acabam criando esse sentimento de que eu não sou importante, né? Eu não sou validado. Teve alguns alunos, né? Alguns jovens que eu conversei que até falavam, parece que eu não existo. Se eu entrar e sair, eu não sou visto. Eles não se sentem vistos, né? Então eles acabam criando esse sentimento de que precisa de validação o tempo todo para se sentir importante. Pela tua experiência, tu acredita que os jovens problemáticos que vivem causando no colégio de certa forma, uma maneira deles chamarem a atenção para os seus pais e enxergar eles? Com certeza. Eu acredito que é uma forma de falar, olha, eu tô aqui. É um grito de socorro, né?
eu tô aqui, eu preciso da sua atenção. A única forma que eu vou chamar a sua atenção é você vindo aqui na escola e alguém falando de mim pra você. E aí eu vou ter até que... Porque quando ele vem com um problema, o pai vai parar, né? Não por exemplo, a gente tem uma reunião de pais. Às vezes aquele pai tem um compromisso e não vai dedicar tempo para ir àquela reunião. Mas quando é um problema, eu preciso ir, eu preciso resolver. Meu filho está causando uma situação na escola que eu preciso estar lá. Então, vai dar aquela atenção que às vezes ele necessita. Então, eu acredito que é um grito de socorro, muitas vezes, né? Que precisa ser trabalhado. Claro, tem outras situações, mas em algumas situações é isso que acontece. É um grito de socorro, é um grito de atenção. Eu quero que você me veja, eu quero que você pare e me dê a atenção que eu preciso. Existe o jovem que grita e existe o jovem que se cala. Eu acho que esse segundo é mais preocupante. E os jovens que se chamam num isolamento, numa depressão e não têm essa capacidade de falar, de reclamar ou de chamar atenção e acabam se recolhendo no seu próprio mundo e se isolando. Já apareceu muitos casos para ti? Como é que se pode auxiliar esses jovens? Já apareceu muitos casos, inclusive minha filha, ela foi um desses casos, né? E não por falta dela ter uma estrutura familiar, às vezes é um conflito de ideias, né? A gente diz que tem os grupinhos, né? Eu tenho mais afinidade com esse grupo, eu tenho mais afinidade com aquele outro grupo, e talvez alguns não se encontram em nenhum desses grupos e acabam se isolando. Eu não me encaixo nesse grupo, né, pelos meus valores, pelos meus princípios, por aquilo que eu acredito, pela forma como eu enxergo o mundo. E aí acaba se isolando porque não se encontra, não se encaixa em nenhum grupo. Então, nós também, como professores, a gente tem que estar atento a esses alunos, principalmente a esses alunos, para dar esse acolhimento, para ter esse olhar para ele, olha, eu estou aqui com você, né? Você está sendo visto por mim. E tentar, de alguma forma, criar situações ali que vai conseguir incluir ele no grupo, para que ele também se sinta pertencente dentro daquele ambiente que ele está, né? Então, vai muito também do olhar do professor. Eu, enquanto sala de aula, desde os pequenininhos, eu sempre tinha esse olhar. Quando eu olhava que algum aluno estava se isolando, ou que ele estava com dificuldade para brincar, então eu sempre ia lá para intervir, né? Eu sentava junto, sentava ali com, olha, o amigo trouxe uma brincadeira, vamos sentar para ver o que ele vai falar, né? Intermediava ali para que ele conseguisse se encaixar dentro daquele grupo. Então, é importante também esse nosso olhar do professor, do adulto, né? Nessas situações para ajudar essas crianças, porque eles também se sentem, olha, eu não me encaixo em lugar nenhum, então é melhor ficar aqui no meu mundinho, ninguém vai me ver que eu tô aqui. E eles sofrem muito com isso. Com certeza, às vezes a gente menospreza o tamanho do sofrimento do jovem, achando que por ele ser jovem que está tudo ok, mas muitas vezes um ambiente que é para ser muito prazeroso, que é o colégio, que são anos incríveis, podem se tornar anos muito dolorosos para os jovens introspectivos que acabam não tendo nenhum amigo, não conseguindo se conectar com ninguém, e muitas vezes esses jovens acabam buscando uma âncora emocional nos professores ou na pedagogia, que são as únicas pessoas que vão parar para dar uma atenção para conversar com eles. Então é muito importante esse reforço, mas principalmente os pais saberem o que está acontecendo com os seus filhos, né? Isso que você falou, é importante a escola ter essa percepção, né? Trazer esse acolhimento ali para o aluno e também chamar as famílias, junto com a família, encontrar alguma forma de a família e a escola trabalhar juntas, né? Para que ele se sinta melhor, para que ele encontre meios de socializar, para que ele encontre meios de se sentir pertencente ali no ambiente, né? Então, é muito importante esse diálogo a escola com a família, né? Para que ele também consiga enfrentar esse problema emocional dele. Em cima disso, quando acontece, por exemplo, no ângulo de vocês verificarem, né, observar ali que tem algum jovem que está se isolando, que não está interagindo, até mesmo a percepção do professor no dia a dia, na sala de aula, vocês fazem um trabalho de chamar esse jovem, de chamar os pais para fazer esse trabalho aí de informar e ver o que está acontecendo? Teve um período, até eu vou contar um pouquinho da experiência ali, que eu fiquei um período como orientadora ali do Fundo 2 e médio, e agora a gente também tem uma outra orientadora que também faz o mesmo processo. Então, a gente sempre chama os alunos, os professores, nossa, a gente tem professores ótimos, assim, eles conseguem olhar aluno por aluno. Se eu perguntar quem é esse aluno, eles vão saber te dizer, esse aluno, ele é assim, ele tem essa característica. Então, eles têm esse olhar atento a cada aluno. Então, eles sempre traziam para mim, e eu chamava o aluno para conversar, entendia, né, o que estava acontecendo com ele.
Tem alguns alunos que quando a gente chama, eles já falam, olha, eu não quero que chame a minha mãe, eu não quero que converse, né? Mas que bom que eu possa estar aqui com você e que eu tenho alguém para conversar. Mas mesmo assim, a gente, com um jeitinho, a gente ia chegando até a família para passar, né, o que a gente estava conversando. E muitas vezes, né, quando eu conseguia ter esse acesso, a família falava assim, a gente está fazendo um trabalho com ele em sala, mas ele não quer ser exposto, né, ele nem queria que eu estivesse conversando com você, mas é importante que a gente tenha esse diálogo para que você saiba que também na escola a gente está fazendo esse trabalho com o aluno. E as famílias sempre são bem parceiras nesse processo. O que a gente fazia também muito era fazer dinâmicas nas turmas, né, nessa parte socioemocional. Né? Eu levava, quando tinha assim, alguma aula vaga, ou que dava para ter um tempinho ali com os alunos, então fazia algumas dinâmicas de socialização, que ajudava bastante também. Teve uma que eu entreguei um envelopinho para eles escreverem um sentimento deles, deixava uma caixinha na minha sala, se eles quisessem colocar ali, quando eles quisessem conversar, alguma situação que eles quisessem conversar e não queria que os outros soubessem. Então a gente também abria esse espaço para que eles pudessem vir até nós, mas sem se sentir expostos, né? Então, isso era muito importante. Eles sabiam que tinha com quem contar ali na escola. É muito importante isso, faz toda a diferença no desenvolvimento deles e nesse resgate, para evitar que eles tenham problemas emocionais no futuro. Falando um pouquinho de tecnologia, né? Nós vivemos na era tecnológica e está cada vez maior o uso de celulares, redes sociais. Até que ponto o uso de celulares e excesso das redes sociais pode atrapalhar na capacidade de concentração dos jovens? Hoje a gente vê na escola, já desde os pequenos, a gente consegue identificar aquele que é mais exposto a telas e o que é mais estimulado fora de telas, né? Eles não conseguem focar, então acaba prejudicando, porque a tela ali é tudo rápido, né? A informação é rápida. Então eles querem a resposta rápida na sala também, então eles não conseguem focar, não conseguem ficar mais centrados no aprendizado. A situação, de novo, eu sempre volto nessa parte do social, porque é um sintoma que eu vejo muito na escola, essa parte de conseguir socializar, porque daí ali ele tá no mundinho dele e na tela dele. Então, quando tá em grupo, às vezes ele não sabe nem como iniciar uma brincadeira, então tem essa dificuldade social. Então, a tela, ela traz muitos prejuízos, né? Motor, às vezes vai fazer uma atividade, né? Como não tem os estímulos que a gente tinha quando era pequeno, de brincar na rua, né? De inventar coisa. Quando eles não têm isso, então atrapalham em todos os âmbitos dele. No motor, no cognitivo, no social, no emocional. Então, acaba que é uma criança que a gente tem que trabalhar mais, estimular mais em sala do que uma outra que a gente vê que às vezes faz um esporte, que sai com os pais, que não fica tão exposto a telas. Então, isso tem prejudicado bastante as crianças e os jovens. Tu, como mãe e pedagoga, tu acredita que o uso de celulares, da internet, deveria ser limitado pelos pais? Deveria ser limitado. E essa foi uma das coisas que foi pauta lá em casa de conversa. Eu e meu marido, a gente estava com novos desafios profissionais, né? Eu agora que saí da sala de aula e fui mais para a parte administrativa, então demanda muito no começo de uma transição, né, de função. E meu marido também, que entrou em projetos novos. E a gente acabou pecando nisso, deixou as crianças muito em tela. E eu comecei a ver no meu filho mudança de humor. Na minha filha, eu comecei a ver desinteresse de estar mais com a família, né? Eles começaram a se isolar e a gente sempre estava junto. E aí, eu e meu marido, a gente sentou e a gente falou, a gente vai diminuir o tempo de tela deles. Porque a gente começou a pecar, né? Eu, pedagoga, com tudo isso que a gente conversou aqui e também estava acontecendo na minha casa. Só que eu e meu marido, a gente conseguiu identificar em tempo. Então, agora a gente sentou, reduziu o tempo dele de tela. A gente tem um limitador, né? Meu marido tem, que consegue bloquear ali o horário de uso deles. Então, deu aquele horário, não tem como eles mais mexer. E a gente começou a resgatar os nossos filhos, né? Então, eles já vêm para a sala com a gente, assiste um filme, a gente sai para caminhar. Mas a gente também pecou nisso. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que limitar o horário de tela, sim, porque acaba perdendo esses momentos em família.
Eles vão se isolando, né? E acontece um isolamento social dentro da própria Da casa. própria casa, Porque exatamente. muitas vezes os pais trabalham, os filhos estudam, daí quando eles estão em casa, cada um está no seu aparelho conectado Uhum. ali e se perdeu muito esse momento da família, né? Essa interação social e também os momentos físicos, que nem tu tinha falado anteriormente, dos jovens se desenvolverem. E nós vemos hoje jovens que têm grandes dificuldades de se agachar, de escalar, de fazer Exatamente. atividades. Por exemplo, tu pega um jovem, vai fazer uma atividade no fim de semana de levar eles para uma trilha de uma montanha, para subir um morro, alguma coisa, eles vão ter muita dificuldade Vão. se eles forem querer ir, né? Para começo de história, né? Porque vão querer ficar no celular ali. Exatamente. Eu sempre uso como exemplo, teve uma vez que a gente foi levar o nosso filho para um parque de neve para esquiar e nós estávamos super empolgados, né? Porque na nossa época, quando falava pra gente qualquer coisa, nós vamos na praia, nós vamos fazer, a gente ficava empolvoroso, né? E daí ele tava no hotel, não dá pra eu ficar aqui, pô, eu tô aqui no meu joguinho, já tô quase chegando no nível, não acredito que tu não está querendo ir no parque esquiar, tu quer ficar no A gente não celular, consegue entender no essa falta de hotel, interesse deles, né? no celular que tu fica o dia inteiro, o mesmo joguinho, o mesmo celular. Aí nós, entre aspas, né, obrigamos, não, larga o celular, vamos lá. E só quando ele chegou lá, ele se divertiu muito, ele esqueceu. E eu vejo hoje que é preciso muito tirar o jovem da tela para o jovem poder vivenciar o mundo, né? Outra coisa que a gente vê, as viagens. Na nossa época, a gente contemplava paisagem, conhecia os lugares. Hoje em dia, o jovem vai a viagem inteira naquela tela e perguntar, olha que maravilha. Não vi nada, só tava... Eu e meu marido, isso a gente cuida bastante. Quando a gente vai viajar em família, né, a gente já fala para eles, celular na bolsa. Ninguém vai levar celular vai ficar aqui. Para que eles possam experimentar, curtir. Senão, é como você disse, eles vão ficar na tela. E esse desinteresse de fazer as coisas. Até o que não foi um alerta pra gente foi isso. A gente programava um final de semana. Tem um final de semana atrás que meu marido queria ir naquele barco que vai, né? Que faz ali um passeio de barco. E a gente achou que eles iam ficar super empolgados. Eles, não vamos não, vamos ficar aqui. A gente falou, meu Deus, a gente quer fazer um passeio, passar o final de semana com eles. E essa falta de interesse. Então, é bem isso que você falou. A gente tem que começar a tirar o celular, tirar o excesso de telas para que eles possam experimentar, vivenciar, ter esses momentos em família, que é muito importante, né? A tecnologia ela é muito boa, mas toda coisa boa tem o seu lado negativo. E eu acredito que esse vício nesse excesso de dopamina, o que eu vou falar aqui talvez seja meio pesado, mas ele é quase como uma droga moderna. Porque o jovem ele fica meio que dependente daquilo. E às vezes até difícil de tu tirar, quebrar o tempo dele de tela, assim, ele entra em desespero. E a gente percebe muito hoje em dia quando dá aquele problema que cai a internet ou que falta luz, parece que acabou o mundo deles. Sim, eles ficam desesperados, né? O que eu vou fazer agora? Outra situação que eu vi muito na escola e que isso me assustou bastante também. E quando vai brincar, dia do brinquedo, por exemplo, tem brincadeiras livres ali. Aí eles começam a brincar e eles não conseguiam inventar uma brincadeira. O que a gente vai brincar? Cada um ficava com o seu brinquedinho e aí eu ia lá e começava a inventar a brincadeira. Então vamos aqui, vamos se juntar. Do que a gente vai brincar? Ó, você vai ser isso, você vai ser isso. Eu começava a trazer esse lúdico para que aí começasse a despertar a criatividade neles, para que eles começassem a brincar, né? Porque a gente pegava um pedaço de pau, já transformava numa espada, Quando eu era pequena a gente brincava na rua, então pegava ali pedra, coisa para brincar de comidinha. E a gente vê as crianças não têm nem essa criatividade de inventar a brincadeira. Esse lúdico tá se perdendo, né? Porque daí fica ali sempre tudo pronto ali para eles estão perdendo também essa capacidade de criar. Me preocupa muito isso, porque eu percebo não somente a capacidade de criar brincadeiras, mas a capacidade criativa no geral. E nós percebemos isso em várias mídias. Por exemplo, hoje em dia no cinema, os filmes são tudo explicadinho.
para nossa geração, e principalmente para eu que sou um cineasta e trabalho com isso, eu fico indignado, porque eu falo às vezes pra minha esposa assim, vai acontecer isso no filme, porque são roteiros rasos. Não tem mais aquele roteiro desafiador ou aquelas ficções científicas que deixavam a comunidade, os fãs em polvorosa. Você e ficava eles pensando mil teorias pra aquilo eles ali. escreviam livros e tinha fóruns e tinha debate, porque ficava pontas em aberto, mas era justamente essas pontas que era onde entrava a tua imaginação e que era tão fascinante, que te criava várias possibilidades. Exatamente. A tua imaginação era muito desafiada, muito aguçada. Tinha determinados pontos que se colocavam ali que tu tinha que ver às vezes 1, 2, 3 vezes para tu pegar aquela referência e conseguir desenvolver o quebra-cabeça, desvendar o mistério. E hoje em dia tá tudo muito mastigado e parece assim que se eu não mastigar e não der aquilo pronto pra ti, tu já vai perder o interesse. O jovem já perde o interesse, porque tipo assim, não, vou ter que pensar, não, tem que pensar ainda. E a inteligência artificial tá acelerando ainda esse processo. Porque hoje em dia tu chega assim, determinada coisa, ou o doutor de inteligência artificial. O que é o doutor de inteligência artificial? Vamos ver se vocês se identificam aí. Determinada coisa, é assim. Não, pera um pouquinho. Não, não é. Não, mas é assim, eu tô te afirmando que eu pesquisei. Não, mas aqui o chat GPT tá dizendo pra mim que não é. Diz assim, meu querido, aí tu tá querendo botar aqui todo um embasamento de pesquisa com o que uma inteligência artificial, na sua versão 1, 2 inicial, que é muito falha hoje em dia, sabemos disso, né? Pelo amor de Deus, se você confia a sua vida na inteligência artificial, cuidado. Se torna cada vez mais dependente disso. Se perdeu aquela capacidade de tu buscar em livros, fontes confiáveis, de tu consumir conteúdo para desenvolver a tua resposta, que nem eu sempre incentivei o meu filho a ele ler pelo menos 3 bibliografias diferentes para formular um trabalho. Digo assim, cara, tu não pega toda a tua pesquisa de uma única fonte, de uma única referência, tu tem que pegar de várias visões diferentes, porque aquilo que há em comum entre todos aqueles pesquisadores é o mais próximo do correto. E é aí que eles começam a refletir, né? A ter a sua opinião sobre as coisas, a criar coisas, textos. Hoje, se você pedir para um aluno fazer uma redação, ele não consegue. Ele não tem a sua própria reflexão, né? Como você disse, você vai lá no chat, o tema tal, faça um texto com esse tema, já vem pronto. Ele não vai parar, ele não vai refletir, ele não vai pesquisar, ele não vai entender daquele assunto para colocar suas próprias ideias no papel. Já vem pronto. Então, eles estão perdendo a capacidade de interpretar, a capacidade de escrever, a capacidade de criação, né? Não tem mais criatividade. Você dá um desafio de arte ali, por exemplo, né? Que a gente tem uma prof de arte maravilhosa no ângulo. Ela desafia os alunos a mostrar que eles têm potencial para aquilo. Porque eles não conseguem, às vezes, criar coisas simples. Faça um desenho com o tema tal, usando tais materiais. Eles ficam, porque não conseguem mais, né, se desenvolver sozinhos. Que é tudo pronto. Então, eu sei que é muito sedutor a ideia de tu ter tudo pronto na inteligência artificial, mas o jovem que está nos assistindo tem que entender que no mercado de trabalho futuro, tendo o movimento do que está se direcionando hoje as pessoas, quem souber ser a moda antiga, pesquisar corretamente, buscar um conhecimento aprofundado, vai ditar as regras do mercado de trabalho futuro, porque hoje em dia está havendo uma limitação que já é perceptível no mercado de trabalho de talentos. Vai ser o diferencial, né? Exatamente. Você ter a sua própria identidade, você fazer o diferente, não aquilo que já vem pronto, aquilo que já vem criado, né? Você tem esse vai ser o seu diferencial. E é isso que os jovens não... Tá se perdendo entre os jovens, né? Não consegue criar, não consegue interpretar, não consegue escrever um texto. Às vezes não consegue falar, né? A gente vê as meninas... mas... Uma vez eu falei, um menino... Tava gostando de uma menininha, né? Falei, dá uma flor pra ela. Ai, prof, eles não conseguem nem falar com a gente. Não conseguem nem chegar pra conversar com a gente. Tá se perdendo até isso, né? A gente vê que os jovens têm dificuldade até nessa parte também dos sentimentos ali, de chegar numa menina, de conversar. Também tudo isso se perdendo. A gente vê tantos solteiros mais velhos hoje, né? Por conta dessa dificuldade, às vezes, até de como chegar para conversar com a outra pessoa. Eu acredito que hoje o celular acaba sendo uma barreira para a socialização, tanto para os adultos quanto para os jovens. Porque quando tu chegava antigamente para conversar com uma pessoa, só tinha tu e a pessoa. E já tinha um grau de dificuldade. Hoje em dia tem tu, o teu celular, o celular da pessoa, para tu chegar na pessoa. Então tu tem aquele muro ali que tu tem que transpor e muitas vezes
Poxa, que nem antigamente, nós íamos nos encontrar, chegamos em determinado local lá, para uma galera que não conhecia, tu chegava, oi, tudo bom, tal. Já ia ter um contato visual teu comigo. Hoje em dia as pessoas estão tudo ali, que tu fica até inibido, o jovem deve ficar até inibido de chegar no grupinho, porque tá todo mundo ali concentrado. Você não consegue chegar e puxar um assunto e conversar, né? Ter essa parte social ali com o grupo. Sim, realmente hoje em dia está se perdendo muitas coisas e muitas coisas também não são ensinadas de berço hoje, né? Tu acredita que a escola hoje ela tem que assumir alguns papéis de ensino que eram antes da família e hoje em dia passaram a ser da escola? Uma pauta muito discutida na escola, que a escola não é só para passar o conhecimento, a aprendizagem, né? A gente também tem esse papel de educar, que muitas vezes a gente é a referência deles. E às vezes não tem limite em casa, não tem uma rotina, alguns valores que a gente tinha quando era pequeno, hoje não são tão trabalhados na família. Então a gente também tem esse papel de ensinar a esperar a vez de falar, aprender a ouvir o outro, respeitar até onde é o limite, né? Até onde você pode ir no espaço do outro. Então a gente acaba também exercendo esse papel de educar, de mostrar, de resgatar alguns valores, alguns princípios que está se perdendo nas famílias, né? Às vezes os pais tentam, mas a vida é tão corrida e a gente adulto também, né? Eu me incluo nisso. Às vezes a gente também está ali no dia a dia e acaba também se perdendo na rede social ou na tela e não dá a atenção necessária para nossa família. Então a gente tem que estar o tempo todo cuidando. A gente como pais, né, e como educador, a gente acaba exercendo esse papel de resgatar isso que muitas vezes acaba se perdendo na família. Infelizmente, muitas coisas têm se perdido ao longo dos anos, ensinamento por parte da família, essa questão que nós falamos da superproteção, de saber lidar com as vitórias e principalmente com as derrotas, saber que a derrota faz parte e que ela é um processo importante, que toda derrota traz um aprendizado, traz um aperfeiçoamento. E tu acredita que hoje nós temos uma geração sendo criada com menos resiliência? Sim. Eles não têm uma perspectiva de futuro e que para chegar naquele objetivo, ele vai ter um processo. Então, os jovens não querem passar por esse processo. Quando eu estava trabalhando com o projeto de vida, que aí eles traziam o que eles estavam projetando para o futuro deles, e aí eu começava a aula contando a minha história, né? De como eu comecei, como eu consegui entrar ali na faculdade, que eu precisei, né, passar por um processo para conseguir uma bolsa, depois mais para frente. E aí eu ia contando o tempo para conseguir, desde que eu comecei até me formar e chegar ali na minha experiência profissional, foram assim 10 anos. E aí eles ficavam, meu Deus, prof, mas é muito tempo que a gente vai ter que passar por isso. E aí tem uns que procuravam profissões que fossem mais imediatistas, assim, né? O youtuber, outras mais com tecnologia. A gente já sai da faculdade, na faculdade a gente já começa a trabalhar e não tem não tinha a paciência de passar por esses processos, né? Essa resiliência de que, eu preciso passar pela faculdade, eu preciso passar pelo um cursinho, eu preciso ter esse tempo para me especializar, para chegar onde eu quero chegar. Eles querem que as coisas sejam rápidas, querem resultado rápido. Eles procuravam a profissão que tinha o salário maior, não pelo que eles tinham aptidão. Então, ali a gente ia mostrando para eles que você poderia chegar lá, mas passando por processos, né? E eles não têm mais essa paciência de passar pelos processos que a gente antigamente passava para chegar onde a gente almejava chegar. São várias coisas. Primeiro, que a resiliência de nós vencermos as etapas e as barreiras, mas principalmente o entendimento. Nossa geração é uma geração que nós sabíamos da dificuldade da vida e das coisas e que tudo tinha um tempo, um processo. Por exemplo, muitas vezes tu iniciava num trabalho que não era o trabalho que tu almejava, mas que ele era necessário para tu juntar um dinheiro, para tu fazer uma faculdade, para tu escalonar, para tu chegar lá, mas sim, principalmente aquele sonho
sonho, aquele desejo e aquela chama do eu vou conseguir chegar lá. Isso. Não me interessa quanto tempo leve, não me interessa que tá todo mundo rindo de mim agora. Em um momento vai chegar a minha hora, se eu trabalhar duro, se eu tiver dedicação, se eu tiver empenho. E daí isso esbarra hoje nesse imediatismo Isso. que o jovem tem. Então o jovem não quer pagar o preço. Não, ele Não, quer pra não ontem. quer o processo. Uhum. Então, por exemplo, nós vamos pegar assim, o Silvio Santos. Nossa, o Silvio Santos era dono de emissora de TV, um apresentador conhecido em todo o Brasil. Eu quero ser o Silvio Santos. Tá, mas tu não quer ser o camelô, tu não quer ser o cara que ralou na rádio, que teve que Exatamente. puxar muito saco de patrão para conseguir ter o momento dele de chegar ao poder. Ele não nasceu sendo patrão, ele nasceu sendo um trabalhador do mais Exatamente. baixo nível que foi escalonando com muita perseverança. E hoje em dia os jovens não querem pagar o preço. E eu acho também que a rede social e a tecnologia, ela contribui negativamente para isso. Porque hoje em dia eu pego o meu celular e eu só vejo pessoas assim, milionários, só pessoas andando em carrões esportivos, morando em mansões, viajando para Dubai. E daí eu pensei assim, nossa, mas eu acho que eu tô na profissão, eu tô na profissão errada, porque o mundo todo virou milionário, tá indo para Dubai, tá com carro esportivo. Eu trabalho, Eu trabalho, não chego lá. Então o mundo virou uma mentira. Uma mentira. É a mentira da rede social. Jovem que está nos assistindo e até adultos também. Sim. Não caiam nessa armadilha, nessa mentira. A rede social, muitas vezes, não é verdade. Muitas vezes tem pessoas que criam uma ilusão de uma vida de status milionário para vender uma mentoria, para vender um curso, para vender a receita de bolo. E não existe receita de bolo. Existe trabalho duro, existe preparo. Claro, tem alguns aspectos de sorte? Tem algumas pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, né? Ou o Brad Pitt, que já nasceu com aquela cara lá, que eu não nasci com a cara do Brad Pitt, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas brincadeiras à parte, 90% dos casos é trabalho duro e é preparo. E essas pessoas criam hoje uma ilusão para vender, fique milionário, vire youtuber e fique milionário. Toda a recompensa, ela vem pela tua aptidão e vem pelo teu trabalho. Então, se tu é uma excelente pedagoga, um excelente professor, for botar um canal sobre essa temática, tu tem chances desse canal prosperar e de tu alcançar esse status através do teu trabalho, ou de empreender. É tudo válido, só não pode os jovens e as famílias caírem nessa mentira, nessa ilusão de achar que tudo que está na rede social é verdade. E a rede social, ela adoece, né? Não só os jovens, os adultos também. Porque fica se comparando e fica tentando chegar naquele patamar que, como você falou, é uma mentira. Então, os jovens, eles têm que ter consciência de que precisa do esforço, precisa da dedicação, da aptidão, muitas vezes. E não ficar se comparando, não ficar ali na rede social olhando aquilo, mas eu vou chegar lá também, eu preciso chegar lá, e quando não chega, acaba se frustrando, acaba adoecendo, né, psicologicamente. Quando a gente conversa até com as meninas, a parte da beleza, dessa cobrança do que tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser perfeito, então tem que ter um equilíbrio para não adoecer, porque tanto os jovens como os adultos também. Essa parte da beleza já é conhecido, tem até, se for pesquisar na internet, até em filmes eles já colocam isso, que tem muita influenciadora que se acorda lá 2 horas antes que ela for fazer o conteúdo, se maqueia, se arruma, e daí volta pra cama lá e bota assim, estou me acordando. E já tá com aquele mega preparo vendendo uma ilusão pras meninas de que ela se acorda daquela forma. Todo mundo se acorda bagunçado, sabe? E outra coisa muito alarmante, isso mais alarmante ainda, é que mostra-se hoje que existe uma grande parcela da população que está deixando de viver, está deixando de trabalhar e de correr atrás dos seus sonhos, acompanhando essa vida mentirosa de status da internet. Então, ela gasta mais tempo desejando e acompanhando a vida de uma pessoa que está se vendendo como milionário do que ela trabalhar para tentar alcançar alguma coisa na vida dela. O que ela deseja, buscar o que ela deseja, né? Ficar preso naquilo ali, em vez de gasta energia excessiva naquilo ali, em vez de gastar energia indo atrás do que você sonha, indo atrás do que você deseja. Às vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, olha tudo que ele tem, olha como ele está. E muitas vezes aquele outro quer o que a gente tem, o que a gente conquistou. Então é isso que as pessoas têm que enxergar, né? Que o que ela tem, o que ela conquistou, onde ela quer chegar, que é o mais importante. Não se prender naquilo ali que é uma mentira.
Exatamente. Estamos falando aqui de sonhos e de realizações, e acredito que para a maioria das mulheres, um grande sonho que elas têm e uma grande realização é de ser mãe. Sim. E daí a mulher vai lá, ela consegue ser mãe, ela cria aquele filho, ela acompanha aquele filho, Aham. ela faz todo o trabalho, mas vai chegar um momento que aquele filho vai sair do ninho, vai sair de casa, Cresce. vai crescer e aquela mãe vai ficar com aquela casa, né, entre aspas, vazia. E muitas vezes as mulheres elas focam tantas energias nessa parte maternal que elas acabam se desconectando delas mesmas e Isso. acabam perdendo o propósito. E em Uhum. cima disso, tu como escritora, Aham. levando em consideração a tua história, a tua experiência, tu fizeste um livro. Isso. Eu escrevi um livro com o título Prazer em Me Conhecer, né? Que foi quando eu tive que me reinventar. Meu maior sonho era ser mãe. Sempre, desde pequenininha, eu queria ser mãe e mãe de muitos filhos. E eu me dediquei totalmente à maternidade. Então, tudo era para eles, por eles. Onde a gente ia comer, onde eles gostam. Onde a gente ia passear, onde os meus filhos vão se divertir. E aí chegou um momento que eles cresceram, né? Aí começaram a criar os seus próprios vínculos, fazer as suas próprias coisas. E aí eu fiquei ali. E agora? Quem que é a Beth? O que que eu gosto? O que que eu gosto de fazer? O que que eu gosto de comer? Eu não sabia mais o que que eu gostava. E eu precisei me reinventar. Me deu uma baixa autoestima, né? Eu não me via mais como uma mulher. Eu só me via antes como a mãe dos meus filhos. Então eu precisei me reinventar. Tive uma crise de identidade. E aí eu fui em busca dessa redescoberta de quem eu era. E nesse período eu escrevi um diário onde eu ia escrevendo os meus sentimentos e os processos que eu tive que passar para me encontrar de novo. Foi quando eu escrevi, e aí eu publiquei esses relatos, né? Não é muito grande, mas eu acredito que é profundo, porque tem muitas mulheres que passam pelo que eu passei. E aí vem crises não só de identidade, mas vem crises no casamento, no profissional, você não se sente mais capaz de fazer as coisas. Você se dedicou totalmente a ser mãe. Então eu trabalhava, meu esforço era porque eu tinha que dar o melhor para os meus filhos, não era porque eu queria colocar para fora todo o meu potencial, embora eu sempre gostei muito do que eu faço, eu amo, né? Tudo que é educação eu amo. Mas eu passei por esse processo dessa crise, foi onde eu escrevi, e a partir do que eu escrevi, eu fiz uma palestra para divulgar esse meu trabalho e falar um pouquinho de como foi essa minha redescoberta. E muitas mulheres me procuravam para... Nossa, Beth, estou passando pela mesma coisa que você. O que que você fez? Então, também poder conversar com essas mulheres também foi uma cura para mim, né? Me ajudou bastante nesse processo. Eu acredito que seja algo muito válido, porque muitas mulheres passam por isso. Eu acredito até que através desse livro elas possam se reconectar consigo mesmas, Isso, né? essa é a palavra, se reconectar. E reencontrar o seu propósito, porque eu sempre falo muito numa palavra que é equilíbrio. Então, para nós termos uma vida plena, é preciso a gente ter equilíbrio, no caso das mulheres, ter equilíbrio entre a maternidade, entre o matrimônio, entre a carreira e até com elas mesmas, né? Para elas poderem ter tudo isso bem equilibrado. E eu creio que esse livro vai ser muito importante para elas poderem, através da tua experiência, descobrirem esses caminhos. Deixa eu mostrar até para o Sim. pessoal aqui, ó, para as mamães que estão nos assistindo e para os filhos também que quiserem estar presenteando a sua mãe. Se a sua mãe é super protetora, ó, já apresentei ela, que eu acho que ela está precisando do livro. Muito bacana de saber que tu Sim. tem toda essa expertise e que também toda essa experiência e o fato de ser mãe também colabora muito com a orientação e o acolhimento que o colégio tem com seus jovens, porque eu sempre falo que, não por estar no Anglocast, Sim. mas eu sou pai de um filho que estuda no Anglo e se sente muito bem lá, que o Anglo é uma grande família, né? Então, ele é feito por pessoas que têm os seus pilares na família e eles transmitem, né, todo esse sentimento, todo esse acolhimento para o jovem. O jovem se sente muito bem nessa família Anglo. E quando você é mãe, quando você vai abordar um aluno ou trabalhar alguma situação com o aluno, ou até mesmo quando eu era professora, eu sempre, quando eu ia para perto do meu aluno, quando tinha alguma situação que eu tinha que lidar com o meu aluno, eu pensava, como é que eu gostaria que o meu filho estivesse sendo tratado nessa situação?
Como é que eu gostaria que fosse a professora do meu filho? Eu vou ser essa professora que eu queria que o meu filho tivesse. Então, eu sempre tive esse olhar muito materno enquanto professora. E até na educação infantil, algumas mães sempre me relatavam: a gente sente o amor que você tem pelas crianças. E era esse amor de mãe. Era tão forte esse sentimento materno que eu tinha em mim, que isso era até dentro da escola. Eu tinha como meus filhos, assim. Então, tudo que eu ia fazer com eles, eu tinha esse olhar. Como eu gostaria que... Se meu filho tivesse... Eles são meus filhos. Como eu gostaria que eles tivessem tratado? Como eu gostaria que... O que eu queria que eles estivessem vivenciando aqui em sala de aula? Então, sempre fui muito acolhedora. Sempre trouxe meus alunos muito para perto de mim. E isso... todas as faixas etárias. Depois, lá na adolescência, e foi bem no período em que minha filha também estava adolescente. Então, eu sempre pensava, o que eu gostaria que uma profissional agora, né, como orientadora no caso, estivesse falando para minha filha, como estivesse recebendo a minha filha agora. Então, até eu falava para elas, eu falava, vocês são como minhas filhas, né? Então, podem se abrir comigo que eu tô aqui para abraçar vocês como uma mãe. E isso trazia um aconchego para elas, né? Tinha meninas que iam lá, Beth, eu posso sentar aqui um pouquinho só para conversar com você? Elas só querem ser ouvidas, né? As meninas, as jovens, elas só querem ser ouvidas muitas vezes. Sentar ali, poder falar e ter alguém para ouvir. Uhum. Então, a importância de ser mãe dentro de uma escola é isso, que você sempre vai olhar para o outro como se fossem seus. Então, faz toda a diferença, né? Certamente, nós percebemos esse amor e esse carinho, esse algo a mais com todos os professores que passaram por aqui e nos sentimos muito seguros em ter o nosso filho lá, sabendo que ele está acolhido por vocês. Beth, se tu pudesse dar 3 conselhos para os pais ensinarem melhor os seus filhos, quais seriam? Tá, o primeiro conselho é ser presente. Estar sempre presente na vida dos filhos. O chegar da escola e parar tudo e sentar e olhar para ele, como foi seu dia? Conta para mim. Mostrar que você se importa, né? Então, essa é a primeira coisa, é se fazer presente. A segunda coisa é ouvir o que eles têm para dizer, embora às vezes seja difícil de ouvir, mas sempre ouvir o lado deles, compreender o lado deles e levar eles a refletirem sobre suas atitudes. Então, isso é importante para lidar, como a gente estava conversando no início, com as frustrações, lidar com todos os desafios que vêm para os nossos filhos, né, para os nossos alunos. Então, é importante também se saber ouvir e aconselhar da melhor forma possível. E o último conselho é encaminhar eles num bom caminho, né? Eu, como cristã, então, mostrar o amor de Jesus para os nossos filhos, ter princípios, ter valores, mostrar para eles que quando a gente faz o correto, a gente é recompensado, né? Embora às vezes é um caminho mais difícil quando a gente faz o certo, mas que a recompensa lá na frente é muito maior. Então, ter esse equilíbrio entre o emocional, entre mente, corpo e espírito, né? Então, estar presente, instruir eles no caminho, né, espiritual e estar com eles em todos os momentos ali no dia a dia com eles. Acho que isso é o mais importante. Beth, queria agradecer demais pela tua participação. Eu tenho certeza que nós falamos de temas aqui que vão ser muito úteis para os jovens e para os seus pais, buscando cada vez mais essa integração familiar e escolar. Eu acho que são 2 coisas que, bem conversadas, vão contribuir muito com o desenvolvimento dos nossos jovens e desejar muito sucesso e que Deus siga abençoando o trabalho de vocês. Amém. Eu agradeço também pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha experiência, né, como mãe, como profissional, e também desejar sucesso para vocês, que continuem, né, contribuindo para a nossa sociedade com pautas tão importantes. Obrigado. E para você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer a sua audiência. Curta para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Coloca aqui nos comentários a sua opinião e também marca aquele seu amigo que você quer que assista esse conteúdo e se inscreva no canal. Tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais.